O assunto da semana foi capa dessa revista. Parece milagre. Um novo remédio faz emagrecer entre 7 a 12 quilos em apenas 5 meses e sem grandes efeitos colaterais. Por isso, nós trouxemos à Clínica Geral doutora Márcia Franquivicius. Se não é bom demais para ser verdade, ninguém até agora falou dos efeitos colaterais. E a longo prazo, pode ser mal isso? Sem dúvida. Todo medicamento usado de forma inadvertida, não usado na dose correta, na quantidade, no tempo correto, tudo isso pode se transformar num problema, né? Então, tudo tem que ser muito bem controlado. A aspirina em excesso, ela pode ser um veneno. Esse remédio é bom mesmo, porque tá todo mundo falando dele. Ele é utilizado normalmente para diabetes. Se trata a diabetes com esse medicamento. E normalmente, quem é diabético tem uma hiperglicemia. E a hiperglicemia que seria a causadora da obesidade e do sobrepeso. Muito bem, todo diabético tem sobrepeso. Portanto, ele consegue levar a uma diminuição do sobrepeso porque ele utiliza melhor a insulina. Ele utiliza melhor a glicose. E essa glicose é que é o vilão da história. Agora, muito cuidado, muito critério, porque você está mexendo com o teu organismo, você está mexendo com o teu metabolismo, você não sabe quais são os efeitos colaterais que podem acontecer. Na maioria dos casos, você vai apresentar náuseas, você vai apresentar vômito, você pode apresentar diarreia, você pode apresentar dor abdominal, quer dizer, é complicado. Você tem que ver se a pessoa tem reação alérgica ou não. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Um dos efeitos colaterais poderia ser alteração do metabolismo de pâncreas? Sim, porque ele vai estar trabalhando diretamente no pâncreas. Então, o pâncreas, ele produz a insulina. Então, das maneiras de ação desse medicamento é trabalhar na produção da insulina. Sim. Ele também tem uma ação sacietogênica, ou seja, uma ação em que vai diminuir o apetite da pessoa, vai dar saciedade, né, que diminui o apetite, dar saciedade a essa pessoa, por ação no sistema nervoso central. Então, ele tem duas formas de atuação, só que muito cuidado com o uso do medicamento, que todo excesso é prejudicial. Então, vamos esclarecer que esse remédio não é novidade. Não, porque não é todo mundo novidade. falando da grande novidade. Não, ele já era usado para diabetes, só que um dos efeitos realmente é a perda de peso. Agora, se você for analisar bem, a perda de peso acontece sim. No prazo de um mês, você pode perder, pelo que diz a revista, 7 quilos. Depende muito de cada pessoa, do metabolismo de cada pessoa. Agora, uma coisa é certa, se você associar atividade física, a perda é maior. E se você associar atividade física mais uma dieta, a perda é maior ainda. Então, nada do que o bom senso não possa resolver. E a pessoa depois recupera esse peso com o tempo? Lógico, ou não? porque se existe um sobrepeso é porque alguma coisa errada existe. Um erro de metabolismo pode estar existindo. Então você tem que tratar o metabolismo, tem que tratar a ansiedade, a depressão, porque isso é que vai levar àquela ânsia da alimentação. Porque você busca dentro da alimentação uma compensação por problema de depressão. Então não adianta, o efeito sanfona acontece. E pior do que isso, a flacidez. Então, vamos falar que não é aquele milagre, né? Não, não é milagre. Você tem que ter a coisa muito bem dosada e acompanhada, porque os efeitos colaterais também são prejudiciais a todo o tratamento. Ele poderia ser comparado com aqueles inibidores de apetite? Ele não é um inibidor de apetite, ele é um sacietogênico, ele te dá saciedade. Sabe aquela coisa, você acabou de comer uma feijoada, você não quer mais nada? Você tá, sabe, o teu estômago já disse que não precisa mais. É saciedade, é isso. Não é cortar o apetite, é te dar sensação de saciedade. É melhor do que cortar o apetite, do que o inibidor do apetite. E as mulheres que acabaram de ganhar neném, poderiam tomar esse remédio? É arriscado se ela estiver amamentando, né? Então, na amamentação, você vai estar passando, inclusive, para a criança medicamento. Alguns passam, alguns não, mas isso é a critério do ginecologista, critério do obstetra, critério do pediatra, né? Agora, muito cuidado com essa criança, porque de repente você pode estar passando para ela. E não é por causa de um medicamento que você vai deixar de amamentar, porque não tem nada melhor do que a amamentação para uma criança. Com certeza. Esse remédio é uma injeção, na verdade. É uma injeção. Então, qualquer pessoa pode ir na farmácia e pedir aplicar ou até aplicar em casa. Ele vai não é perigoso isso? Sim, lógico, porque veja, essa pessoa está em casa e o que existe é o seguinte, é a ansiedade, é a depressão, é a angústia, é o problema de você não ter medidas, de repente você vai usar em excesso, né? Então, precisa ver qual é teu padrão de beleza, precisa ver qual é teu padrão de sobrepeso. De repente você está bem, você se olha no espelho e você se acha gorda, então é este o problema, né?
E o vício? Cria vício? Lógico, porque, veja, tudo isso é mais simples. Para você conseguir perder peso, você tem que ter uma coisa racional que seria a alimentação adequada, o ritmo adequado, o metabolismo adequado. Se você usa um medicamento, de repente você para, o que vai acontecer? Você não teve mudança de hábitos, você não mudou a tua alimentação. Aquilo vai voltar, lógico que vai voltar. E aquelas mulheres, sabe, que na verdade não tem quilos no corpo, tem quilos na cabeça, né? Aquela coisa imaginária. Por isso que é assim, você precisa tratar a ansiedade, o estresse, a depressão, ensinar essa pessoa a ter hábitos saudáveis de alimentação, começar a atividade física, que na atividade física você produz substâncias que te dão bem-estar. As pessoas não são viciadas em academia porque você produz substâncias que te dão bem-estar na academia. Portanto, isso realmente é manter uma vida saudável. Então vamos combinar, nunca automedicação. Sem dúvida. E esse remédio é caro, porque tem tanta gente agora correndo atrás desse remédio. Eu já fiquei sabendo que a primeira porção, digamos assim, desse remédio que chegou no Brasil esgotou. Sim. Veja, existiram outros medicamentos que também foram utilizados e que foi também essa corrida e no final descobriu-se efeitos colaterais que inclusive não eram nem adequados. Então assim, é complicado, é um medicamento que está sendo utilizado de uma forma inadvertida, tem que ter um acompanhamento do médico, tem que ter um acompanhamento da alimentação, da atividade física, assim uma coisa racional para que você consiga voltar ao peso em que você realmente gostaria de ter. Doutora, tá todo mundo louco com esse remédio. Todo mundo quer comprar, todo mundo quer ser magro nessa vida, né? Logicamente, de um jeito saudável, né? Qual que é a sua orientação para essas pessoas que estão agora correndo atrás desse remédio ou simplesmente querem emagrecer? Que busque a sua orientação médica e que busque a orientação do nutricionista para que eles em conjunto possam, e também talvez um terapeuta, um psicólogo, para que a gente consiga, através de uma equipe multiprofissional, fazer com que esse paciente tenha uma saúde adequada ao longo de toda a sua vida. E bastante exercício, né? Sem dúvida, sempre exercício. Sempre exercício. Doutora, muito obrigado. E para você que quer levar uma vida mais saudável, a doutora Márcia vai voltar aqui no palco domingo que vem para falar dos alimentos que engordam e dos que emagrecem. De café de manhã e da janta. Não vai perder, viu? Obrigada, doutora. Muito obrigada.